Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, com notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos. Preparei um corte aqui para vocês do canal dos Donos da Bola e também do SBT Esporte Rio aí, do Rio de Janeiro, trazendo as últimas notícias do Mengão. Dependendo do resultado de amanhã, o Flamengo pode cair para sétimo e aí perde domingo, tá fora até da Libertadores na segunda-feira. Óbvio que tem muita competição pela frente. Seguinte, Atirson e Bigode. Ontem eu fiz um especial Copa do Brasil lá no Mundo GV, no meu YouTube. A gente bateu o nosso recorde de audiência ontem real. A gente botou quase 8 mil pessoas online, terminamos a live com 55 mil pessoas. Assim, um negócio absurdo. O que impulsionou muito isso foi o Mancuso. Para quem é da geração mais jovem, você lembra bem, foi capitão do Flamengo no time do Romário, foi capitão da seleção argentina, parceiro do Maradona, dividia quarto na seleção com o Maradona, o jogador argentino volante, descia a porrada, raça pura. Tanto que o torcedor do Flamengo invadiu a live porque ele estava lá. A gente teve uma discussão, eu e ele até. Você vai contar essa fofoca pra gente. Mas assim, e o Mancuso entrou para falar do São Paulo. Porque hoje o Mancuso trabalha na AFA, que é a CBF da Argentina. Sim. No departamento de treinadores. Então, ninguém com mais propriedade. O Mancuso, primeira frase dele, o São Paulo não pisa na Argentina. O povo argentino não gosta dele. Gente, palavras do Mancuso, tá lá. Se inscreve lá, aproveita e se inscreve. Mundo GV, Betano. Aí depois eu perguntei, mas por que ele nunca trabalhou em time grande? Ele falou, porque aqui ele não estaria na segunda prateleira de bons treinadores. Ninguém reconhece ele aqui como isso. Em outra pergunta eu falo assim, Mancuso, e o lance dele sair antes, pro primeiro tempo, e depois dele ameaçar jogar a garrafa no chão, ele fala, se eu tô no jogo, quando acaba a partida, no vestiário, a pi come. Eu ia descer a pi. Então assim, palavras muito fortes de um cara que é argentino, que tem muito mais representatividade pro Flamengo do que o São Paulo, porque foi campeão, jogou com o Romário, com o Atirson e etc. Grande volante, seleção argentina, Copa do Mundo. E aí, Atirson, a gente falando sobre isso, o João Lidington foi pesquisar e a gente achou essas aspas do Di Maria. Para quem não lembra, o São Paulo foi o treinador da seleção argentina na Copa da Rússia de 2018. E o São Paulo e o Di Maria, vocês conhecem bem, falou isso daqui. Antes da Rússia, era tudo uma bomba relógio. Parece que a qualquer momento explodia algo e isso também era difícil de lidar. Agora é diferente. Aprendemos muitas coisas. Uma é que a comissão técnica e os jogadores têm que ser uma pessoa só. Todos têm de estar unidos. Isso é o principal para alcançar os objetivos. Aí ele reitera falando que com o Scaloni hoje é completamente diferente. Uma entrevista do Di Maria sobre o São Paulo. Irmão, Jair falou isso, o Hulk, todo mundo falou isso. Essa entrevista dele é em 2019, não foi agora porque o São Paulo está dando esse problema não. Então fica muito claro, Atirson, que ele fala assim, comissão técnica e jogadores tem que ser uma coisa só. E claramente isso não é hoje. Quer que eu complete? Papa pegou o celular e me mostrou. De novo, outro jogador do atual elenco, com muitos minutos, está lá. É a primeira postagem no meu Instagram, o shortzinho, Getúlio _ Vargas. Pode ir no meu Instagram que está lá. Um jogador atual, do elenco atual, com muitos minutos falando. Não sei se dá para rir ou para chorar. O clima é terrível. A melhor coisa para todo mundo é que ele vai embora. Eu vi. Então assim, completando tudo que a Tati trouxe, o que o Di Maria trouxe, o que eu vi ontem no meu podcast. Muita gente pedindo, inclusive, a demissão dele antes do segundo jogo, que eu já não sei se eu concordo. Mas eu acho que é natural pelo fato do ambiente, né? Você já está sem clima, sem ambiente. Como é que você vai chegar num ambiente em que o treinador não te traz conforto para você se sentir à vontade para treinar ou para jogar? Você fica nervoso, você fica ansioso, você não sabe o que vai fazer, vai trazer esse clima ruim. Não é de hoje que a gente vê o Flamengo tendo esse clima ruim, né, Amém? Sem dúvida. E aí você tem uma fala de um grande ídolo que jogou em grandes clubes, com grandes treinadores, e jogando na seleção da Argentina, e ele falando sobre esse aspecto que a gente está vendo hoje e que viu em todos os clubes que ele passou. E aí entra o quê? Quem errou nesse caso? Quem errou foi a gestão. Quem errou foi quem contratou. Errou foi quem escolheu a figura para estar ali representando uma gestão, uma nação rubro-negra. Aí foi a escolha de quem trouxe. Agora está pagando o pato do que foi contratado lá atrás. Porque você já não sabia de tudo isso? Ele fez um grande trabalho na seleção do Chile. Eu gosto de olhar o processo, né? Eu não gosto de olhar somente o momento. Eu gosto de olhar todo o processo.
que o cara é capaz, a gestão e o trabalho dele dentro de campo, que são as ideias de jogo e a evolução do próprio time. E até hoje a gente não conseguiu ver nada disso. E aí você está com grande possibilidade de salvar o ano, porque o processo todo foi errado desde a escolha lá atrás, na primeira escolha, que foi o Vitor Pereira, no planejamento todo de 40 dias sem treinar, 60 dias sem treinar, e depois entrando a temporada toda, está pagando tudo, hoje está pagando. E aí você vai deixar rolar para tentar ver o que vai acontecer no final de semana? Onde que você já viu todo o problema? Você já viu todo o problema. Não é de hoje que a gente vai vendo essa gestão ruim dele e o mau trabalho dele. E aí você vai deixar até quando? O problema é que hoje você não tem clima. O clima está pesado, o clima está tenso dentro do Flamengo. Para você deixar ele um pouco mais leve, tem que ter a tirada dele. Ele tem que sair do elenco. Antes da final? Antes da final. Ó, ontem eu encontrei com o Gui, um grande amigo meu, o André Norá, jogou bola, tem uma aula de personal lá na Barra, o André Norá, e o Gui, o Guilherme, é sócio do André, eles têm um projeto muito legal lá. Eu esbarrei com ele no shopping, ele, pô, GV, ele falou exatamente o que você falou, Tirson. E a Mariana Abreu, esposa dele, estava com ele, falou, cara, primeiro falaram que adoram o programa, então obrigado pela audiência, e falaram exatamente isso, cara, não tem clima, não tem ambiente. E aí, pra completar, Bigode, quero que o senhor preste bastante atenção nessa imagem aqui, ó. Bota aí, Joãozinho. Tempo técnico. Ele fala, dá uma dura, vira de costas e sai andando. Aí todo mundo vira, cada um faz. Aí ele pega a garrafa, ameaça a jogar. Eu acho que no chão, tá? Quem é aquele que tá ali do lado ali? É o auxiliar dele, o de casaco? É o auxiliar dele. Esqueci o nome dele agora. Eu acho que na internet muita gente falou, ia atacar nas costas. Não ia atacar nas costas de ninguém. Ia atacar no chão. Maluco, é. Mas qual é a necessidade? Olha lá, ele dá um grito assim, ninguém olha pra cara dele. É o auxiliar que tá falando com o jogador. É, exatamente. Em contrapartida, Bigode. Em relação ao auxiliar falar e o treinador falar, não vejo problema nenhum que tem vários treinadores junto com a comissão técnica, mas você vê que nitidamente os jogadores não querem mais ouvir. Eles não se entendem. Não tem essa conexão. E aí é mais fácil, o próprio a gestão ali do auxiliar, você vê que ele está tendo ali um pouco de conversa, mas é um grupo separado. Olha lá o Pedro, a cabeça do Pedro lá em cima do lado direito, exato. Cabeça baixa, para baixo, não está nem prestando atenção no que está acontecendo. Olha lá o Pedro, lá em cima, lá, ó. Dá para dar um pause aí, João? Dá para dar um pause aí, João? Aqui, ó. Vou mostrar aqui o Pedro aqui, ó. Aqui tá conversando com ninguém, aqui tá conversando sozinho. O Mateuzinho tá calma aí, eu vou dar um ok pra você, João Listo. Agora, assim, dá pausa. Aí fica complicado, Vem, Tirson. Então, assim, são situações aqui que você tem que reunir, todo mundo tem que estar em volta ouvindo o que o treinador tá falando, até mesmo o auxiliar técnico, não tem problema nenhum. Da volta tá perdido aqui, ó, tá conversando extra, não tá prestando atenção, então assim... Olha o olhar do Ayrton Lucas pra baixo. Fica complicado. Esse aqui é quem? Acho que é o Fabrício Bruno. Lembra que eu falei que com a Glena, quando voltou pro segundo tempo na final do Carioca, eu tava com a Glena, os caras voltaram assim, esse olhar perdido é isso. Olha a expressão corporal. Exatamente, essa expressão aí demonstra toda... O que a gente vem falando aqui, ó, a má gestão, o mau problema que está tendo dentro da organização. O que ele está falando, passando para os atletas, está entrando no ouvido, saindo no outro, os caras não estão nem aí para o que tá. Olha a atitude do Pedro, olha a atitude do Fabrício Bruno, ainda está tentando ali conversar, ouvir, mas lamentável. Eu só discordo do que a Tati falou no VT e do que o Atilson falou aqui, de que a Copa do Brasil seria a salvação do ano do Flamengo. Para mim não tem salvação. É uma salvação para mim. Assim, eu acho pro mais torcedor. Emocional. Não, torcedor. Eu acho que nem o torcedor tem essa expectativa de salvar o ano. Eu acho que é mais um prêmio de consolação. Isso. Pronto. O título da Copa do Brasil é um prêmio de consolação. Eu acho que a frase é essa. 70 milhões também, né? Pô, mas olha tudo que o Flamengo disputou. Mais 30, 26 que já ganhou, né? É 100 milhões em uma semana. O Flamengo disputou 7 títulos esse ano. O Flamengo não ganhou nada. O Flamengo foi vice em alguns e em outros nem chegou na final. Então, eu acho que o título da Copa do Brasil seria um prêmio de consolação. Aí, nada melhor do que algo para ilustrar. Pedrinho, você tem uma música muito triste aí, qualquer uma muito triste. Aí ele botou o Chaves, que ele sabe que o Chaves, a gente que tem mais de 30, mais de 40, dói o Chaves. O Bigode não assistiu o Chaves, assistiu, Bigode? Eu peguei, mas não assisti muito não. Fracassos de 2023, aliás, muito boa imagem também. Supercopa do Brasil, ralo. Mundial de Clubes, foi de arrasta pra cima. Recopa Sul-Americana, deu ruim. Taça Guanabara, burro com 30. Campeonato Carioca, burro esquece. Copa Libertadores. Subiu no telhado, lá ele. Copa do Brasil, espere. E Brasileirão, muito difícil. Cara, para um ano que começou, todo mundo espera, campeão da Copa do Brasil. Vamos lá nos teoricamente mais simples.
Supercopa, tudo bem que é contra o Palmeiras, mas um jogo Não, só, dá. igual. Recopa, o Flamengo favoritaço contra o Del Valle. Carioca, abriu 2-0 no primeiro jogo, só aí já eram 3. Libertadores, atual campeão, era favorito, por mais que não estivesse jogando a bola toda, era favorito. Mundial de Clubes, tinha o Real Madrid, não acredito que seria campeão, mas era pelo menos para ser finalista. E aí tem a Taça Guanabara, que foi um jogo decisivo, o último jogo calhou de ser um jogo decisivo contra o Fluminense, o Flamengo começa ganhando e toma virada. Então assim, o que era para ser o maior ano da história do clube se tornou o pior ano da história do clube. O ano com o maior número de fracassos do Flamengo. Eu não me lembro de ver o Flamengo lá na época que vocês estiveram lá, entre 2000 e 2010 principalmente. Eu nunca, primeiro que eu não tinha expectativa. Não tinha. Não tinha essa expectativa. Mas quando o Flamengo tomava uma pancada aqui, outra ali, você até entendia. Porque você sabia que o time não era isso tudo. Mas hoje, você vê esse quadro aqui, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso aqui os jogadores tinham que olhar junto com as comissões técnicas, junto com a diretoria e se esconder. Porque isso aqui é uma vergonha. Um time com o potencial do Flamengo, com o dinheiro que tem, com os jogadores que tem, com a estrutura que tem, com a torcida que tem. O Flamengo esse ano não jogou para menos de 50 mil pessoas. E esse é o muito obrigado que tudo isso, toda a comissão, os jogadores e a diretoria entregam para o torcedor. O torcedor do Flamengo, ô GV, eu tô te falando, escuta o que eu tô te falando, se ganhar a Copa do Brasil, é claro que vai comemorar. Mas vai comemorar sim. Pô, ganhamos legal, mas perdemos todos os outros. Quer que piore? Sem Quer que dúvida, piore? né? Quer que piore? Bota na tela aí, João Listo, por favor. Esse é o presidente Rodolfo Landim, em entrevista para a CNN, explicando a saída de Dorival Júnior. Cara, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. O Flamengo teve uma queda de desempenho depois que conquistou as 2 Copas no ano passado. O final do Brasileiro foi ruim. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar em condições ideais para iniciar o ano. Então, para aqui, para tudo. O time foi campeão, deixa eu aqui com isso aqui. O time foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com 2 times que iam jogando. Obviamente o brasileiro ficou um pouco aquém, porque o Vitor já tinham estragado o time lá atrás e aí focou nas 2 competições, ganhou a competição. Aí eles mergulharam depois de um mergulho profundo no planejamento, porque não foi bem no brasileiro. Então, Taland, olha o que vocês fizeram. Volta para a arte anterior, João Lidton, por favor. Ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, não foi bem no brasileiro. Tá aí. Parabéns aos envolvidos. Agora não tem Supercopa do Brasil, não tem Mundial de Clubes, não tem Recopa, não tem Taça Guanabara, não tem Carioca, não tem Libertadores, não tem Brasileirão e Copa do Brasil, Deus lá sabe o que vai acontecer. E assim, eu vou só completar que tudo isso que você está falando, que o planejamento é dele. O planejamento de trazer treinadores é dele. Ele trouxe Domenech, aí trouxe Renato Gaúcho, que deu resultado, chegou em finais, quase foi campeão da Libertadores, jogava futebol. O Rogério Ceni campeão brasileiro. Isso. O último. Deu resultado, foi dispensado também. Aí trouxe Vitor Pereira, Paulo Souza, que não deram resultado, mas eles fizeram isso aí. Aí trouxe um cara no meio do caminho desse problema todo para salvar o que tinha de errado, o que estava acontecendo. Salvou. Mesmo com todo o planejamento que eles fizeram. Não foi o Dorival que fez, não. O Dorival entrou no momento em que ele tinha que resgatar e possibilidade de chegar no final da Libertadores, da Copa do Brasil e possivelmente do Brasileirão. E quase chegou no Brasileirão. Quase chegou. Só não chegou porque começou muito mal lá embaixo, lá no começo da competição, com o Paulo Souza. Aí ele vai querer botar culpa nesse treinador que conseguiu resgatar tudo isso, que conseguiu o título. Eu também acho que teve uma queda. Eu também acho. Mas a culpa não era do Dorival. A culpa foi do planejamento de todo esse processo. Aí ele dispensa esse treinador, não renova, mas vamos trazer um outro que não ganhou nada no Corinthians. Que perdeu para o próprio Flamengo. Que não conhecia o próprio processo. Perdeu para o Flamengo 2 vezes. Que sabia que não ia poder assumir o time logo de imediato. Só na virada do ano. Cadê o planejamento? É ele o problema do planejamento. Então a gente pode dizer, Bigode, que o Landim é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e o responsável pelo pior ano da história do Flamengo, competitivamente falando. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu só queria... Tem como a gente voltar para as aspas dele? Tem como a gente voltar para as aspas. Porque eu só queria destacar uma coisa. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube iniciar o ano. Aí você troca o treinador?
Que não pode assumir. Que não pode assumir, exatamente. Já tá ruim. Você tá na tua casa, você tá numa situação que você precisa melhorar. Você já tá mal. Aí o que você fala? Você fala, pô, mano, eu vou tirar tudo aqui, eu vou doar dinheiro pros outros, e eu tô precisando de dinheiro, mas eu vou doar dinheiro pros outros. Que pensamento, que lógica é essa? Que lógica. Então, se ao mergulhar no planejamento, que daria pouco tempo de me entrar nas condições dela, qual é a condição que o Flamengo tá agora? Por que não demitiu o São Paulo até agora? Eu não acredito que o presidente ainda veja uma luz no fim do túnel, eu sinceramente. E só pra gente fazer só um adendo, essa entrevista pra CNN, ela foi veiculada no domingo, mas ela foi gravada semanas antes. De qualquer forma, isso não anula o que o presidente acha sobre o momento do clube. Há 2 semanas atrás, o Flamengo já estava nessa pindaíba. Então não me venha falar, não, isso é covardia, isso não... Tem nada de covardia. Bigode, você pediu essa arte para mostrar que lance exatamente sobre o tempo, não foi? Isso. Lê de novo a frase. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube nesse Pause aí. Bota na tela, João Lidton. Bota na tela. Aí o Vitor Pereira, eu fui pro Flamengo com uma comissão técnica organizada em 2 dias. E isso é complicado. Eles foram na frente e só quando acabasse meu contrato com o Corinthians eu poderia me apresentar. O meu projeto no Flamengo foi esse, jogar finais. Não tive tempo de trabalho! Ah! Não é possível! Então a gente é tudo maluco. Bota a música dos Trapalhões aí, não deve ter. Desculpa, Pedrinho, te pegar de calça riada. Ou então de palhaço, de circo. Porque a gente é idiota. Porque se o Landinho dá essa desculpa, o Vitor Pereira falou exatamente isso, então tá todo mundo andando assim, ó. Isso. Em círculo. É o planejamento deles mesmo. Que loucura, meu irmão. É planejamento ou planejamento? É o quê? É planejamento ou planejamento? Boa pergunta, porque, cara, isso é fazer o torcedor... Aí. É isso aí, obrigado, Pedrinho. No circo. E a gente de idiota, o torcedor que tá em casa, que com uma renda de 26 milhões que só pode ir rico, pobre não pode. Quem nasceu na minha terra, em São Gonçalo... Até um lugar em que o Flamengo não está acostumado a habitar nos últimos anos. Porque se o Mengão não ganhar a Copa do Brasil, dificilmente vai vencer o Brasileiro, pela distância que tem aí para o Botafogo, tem Palmeiras, enfim. E, de repente, pode acabar o ano sem nenhum título, sendo que disputou inúmeras conquistas com o Vitor Pereira, depois chegou o Sampaoli. Então, é tudo ou nada, não tem outro caminho. Não tem outro caminho e pode ser o último jogo do Sampaoli. Se o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, me arrisco em dizer que o Sampaoli não continua, até por toda essa manifestação, principalmente do torcedor, manifestação e comentários do meio de comunicação em relação ao que o Sampaoli vem fazendo. A coletiva dele pós o jogo, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, quando ele fala do DNA, que ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar da forma que ele gostaria, tá demorando fazer esse time jogar dessa forma, e aí todos aqueles problemas internos que aconteceram dentro do Flamengo, difícil de ser administrado, difícil a continuidade desse ambiente saudável, porque estamos falando de agressão, de preparador físico, que faz parte da comissão, fazia parte da comissão do Sampaoli. Então, com esse combo, todas essas coisas que aconteceram com o Flamengo, faz com que o Flamengo entre muito mais pressionado nessa decisão da Copa do Brasil. Pressionado, e o Sampaoli realmente, acho que não é só questão do emprego, mas é de mostrar para a torcida que ele tem condições de encontrar alternativas, que ele pode montar, por exemplo, ele fez um jogo maravilhoso contra o Fluminense na própria Copa do Brasil, era um confronto direto, depois ele vai lá e escala bem o time contra o Botafogo, vence no Newton Santos, mas fora isso, ele tem poucos jogos em que o torcedor marca na memória, ou tem aí para se apegar, e é uma pena, porque é um timaço do Flamengo, não é? E eu sempre digo que no mata-mata, quando você joga diante do seu torcedor, é o momento mais esperado pelos jogadores. Você está ali com o apoio direto das arquibancadas. Não aconteceu isso para o Flamengo. O torcedor foi lá, o time não correspondeu. E agora tem essa missão ingrata de ir no Morumbi, com uma torcida do São Paulo que está em êxtase, completamente fechada com o time, vai ter que enfrentar o adversário e esse apoio do torcedor. Um adversário que está com confiança, um adversário que está sabendo jogar aos seus domínios, é um time muito bem organizado pelo Dorival. Vale lembrar, né, que já no primeiro, segundo, terceiro jogo, ali, os primeiros jogos,
do Dorival, a gente já falava dessa mudança de organização do São Paulo, né? E essa organização, ela permaneceu. A gente pode questionar aqui performance de ganhar ou perder, jogar bem ou jogar mal, mas é um time muito, muito bem organizado. Mostrou no Maracanã e com certeza no Morumbi que a festa vai ser melhor do que foi quando o São Paulo conseguiu aquela vitória, reverter um resultado que foi contra o Corinthians. Então vai ser uma festa muito bonita, ingressos esgotados, o torcedor vai estar apoiando o time e com certeza o São Paulo vai dar essa resposta para esse torcedor. O Sampaoli, não existe mais nenhuma chance de até a final contra o São Paulo não ser ele o treinador? Ele não será demitido, não existe a chance dele ser demitido pelo Flamengo. E existe uma tranquilidade dentro do Flamengo em relação à manutenção do cargo desse rapaz? Não existe tranquilidade. Muita gente dentro do Flamengo sabe que se tirar o Sampaoli, a chance de conquistar o título no domingo diante do São Paulo seria maior. Mas o Rodolfo Landim, como a gente disse ontem, não pensa dessa forma, mantém o treinador argentino diante do São Paulo, diante do Goiás nessa quarta-feira. E assim, eu confesso para você que eu não sei por que o Landim continua insistindo. Eu tenho a minha opinião, acho que ele faz isso como uma espécie de escudo para ter o São Paulo como escudo caso a derrota aconteça e perde novamente mais um título na temporada 2023. Mas, dito isso, é o São Paulo treinador, não adianta a gente ficar batendo na tecla, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Agora é discutir o que o São Paulo pode fazer para a final da Copa do Brasil, a gente não sabe. Novamente ele tem um duelo antes da decisão, que é contra o Goiás. Repito, não será um ensaio, porque a todo momento ele não repete escalação, ele muda a todo momento, até porque ele não terá Gabigol à disposição, que está suspenso, ele não terá o Wesley à disposição, também suspenso, ou seja, mais um time, ele não terá Léo Pereira e Eric Pulgar. Segundo o Flamengo, esses dois jogadores estão com problemas físicos e não estão à disposição para pegar o Goiás. Inclusive, o São Paulo teve até que chamar um jogador destaque do Sub-20, que é o volante Everton, para ficar à disposição. Então, assim, é um Flamengo que desanima o torcedor rubro-negro. Mas é um jogo extremamente importante pelo Campeonato Brasileiro. Porque se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, tem que continuar trabalhando no Campeonato Brasileiro para ao menos conseguir uma vaga dentro do G4 e ter uma vaga na Libertadores do ano que vem. Imagina só, Fernanda Maia, se o Flamengo termina fora do G4 e não consegue uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Seria trágico, né? Já é um caos total a forma com que tudo tem acontecido até aqui. E esse seria um fim de temporada trágico. Essa poderia ser a palavra, hein, ô Pedrosa? E tá longe de ser impossível de acontecer, tá? A gente tá falando aqui de um Flamengo que tem 39 pontos e tá empatado com o Red Bull Bragantino, que tem 39, o Fluminense tem 38, o Atlético Paranaense tem 37 e o Fortaleza tem 35. Se você olhar um pouco mais abaixo, o Galo tem 34. Então, assim, ficar fora do G4 é algo muito plausível com esse futebol que o Flamengo tá jogando. Então a partida contra o Goiás tem que ser encarada com a mesma seriedade que, por exemplo, vai encarar a final contra o São Paulo. É aquilo, né, cara? A bagunça que vem acontecendo, ela pode ser explicada com todas as decisões que a diretoria tomou. Tanto lá demitindo o Dorival, quanto na chegada do Vitor Pereira, depois a própria chegada do Sampaoli. Cara, a gente tá falando de um treinador aqui que teve um membro da comissão técnica que agrediu um jogador do Flamengo, um ídolo do Flamengo, que era o Pedro. Então, assim, a bagunça dentro do Flamengo, ela já está escancarada há meses. E isso só vai se concretizando, só vai se traduzindo nos resultados dentro de campo. É uma temporada trágica e que, repito, a Copa do Brasil ela vai servir para amenizar. Mas talvez, assim, da gestão do Landim, pelo menos, é a pior temporada do Flamengo, muito provavelmente, e com toda razão o torcedor está muito chateado. Tem um ponto que eu quero levantar, Fernanda Maia. Recentemente, o Flamengo teve a troca da preparação física. O rapaz que deu um soco no Pedro saiu e entrou um outro profissional. Que a gente até fez um recorte aqui pra galera lembrar que ele já tinha feito um treino no deserto, com pneu. É esse preparador físico que a gente mostrou. Exóticos. Vamos lá, se a gente pegar esse recorte aí de lá pra cá, olha quantos problemas físicos o Flamengo teve. Arrascaeta e Luiz Araújo, problemas graves. Eric Pulgar e Léo Pereira agora, também problemas físicos. Nenhum de choque, né? Nenhum de choque, eu tô falando aqui lesão muscular. Ayrton Lucas não teve também? Ayrton Lucas. O Alan, que querendo ou não, é um problema muscular, digamos assim, porque se a gente for parar e analisar, tudo bem, é uma lesão rara, mas era algo que faz parte da preparação física do Flamengo. Então, olha só a que ponto chegamos. Por conta de um soco, o Flamengo teve que mudar a preparação física e eu acho que isso influencia demais nesses problemas físicos que o Flamengo vem tendo. O Davi Luiz recentemente também teve. Então, olha a temporada do Flamengo. É horrível, é trágica em todos os sentidos. E tem um ponto que eu quero falar aqui. O Sampaoli tem que sair? Eu acho que tem que sair, é a minha opinião. Mas acho que não é só ele não. Porque se a gente for parar e analisar, em qualquer empresa, o Flamengo é como se fosse uma empresa. É uma empresa. Embora não seja SAF, mas é uma empresa. Em qualquer empresa, qualquer chefe seria cobrado, ao menos cobrado,
O Bruno Spindel não é cobrado, o Marcos Braz não é cobrado, o Fabinho não é cobrado, o Juan não é cobrado. Esses 4 profissionais são responsáveis pelo departamento de futebol do Flamengo. Se isso tudo está acontecendo, é graças a eles também, porque eles não estão conseguindo administrar a crise do Flamengo. E aí eu pergunto para vocês, eles não são cobrados por quê? A gente está falando de um Bruno Spindel, se a gente for parar e analisar o custo dele para o Flamengo, é um custo extremamente alto, Fernanda Maia. Por quê? Muito alto. O salário dele passa aí dos 100 mil fácil. Fácil. E é um profissional que precisa ser cobrado, sim, porque ele não consegue gerenciar a crise. Fernanda, eu fiquei sabendo ontem, conversando com uma pessoa dentro do Flamengo, que lá nos bastidores nem parece que o Flamengo está em crise, sabe por quê? Tem brincadeirinha de esconder almoço, sabe? Na hora do almoço. Sei. Aquela coisa de criança, época de escola, esconde. Aí o cara que teve a comida dele escondida falou assim, pô, o clima tá ótimo, né, pra esse tipo de brincadeira. Olha isso! Parece que o Flamengo vive em outro mundo, é o fantástico mundo do Flamengo. Já viu aquele desenho? Fantástico Mundo de Bob, que ele vem assim no velotrolzinho? E é o Flamengo atualmente. Vou fazer uma analogia aqui. O nosso programa tá em crise. A audiência lá embaixo, graças a Deus, não tá assim, né? Tá em alta. Tá em audiência em crise. Aí eu tô lá no camarim brincando com o Pedrosa, escondendo o celular dele, escondendo o seu celular. Não existe isso, pô. O clima é de seriedade, nem pô. em um ambiente profissional que não exista competitividade, né? Porque, mas não é o caso do futebol. O futebol ele é feito de resultados. E quando o resultado não acontece, é super normal que você não possa sorrir. E eu não acho isso um absurdo, não. Aliados de Landim sonda Tite aí e técnico mostra interesse em assumir o Flamengo. A temporada do Flamengo ainda não terminou, mas o Flamengo já planeja aí o novo técnico. São Paulo não ficará no comando do Flamengo para a temporada 2024. E o nome da vez escolhido aí para o Mengão aí se trata de Tite. Ele pode ser o novo técnico aí para assumir a atenção aí no Flamengo. De acordo com a informação do Jornal O Dia, aliado do presidente Rodolfo Landim fizeram uma nova consulta ao técnico Tite. O treinador assinou positivamente aí aos seus parceiros mandatários, afirmando que aceitaria aí treinar o Flamengo, mas a partir aí da temporada 2024. Vale destacar, recentemente o treinador brasileiro recusou sondagens das seleções da Europa e do Oriente Médio. Além disso, o Tite também é bem avaliado aí para o Flamengo para uma possível substituição aí de Jorge Sampaoli. A situação de Jorge Sampaoli, por outro lado, está cada vez mais delicada, além da campanha instável, resultando em partidas abaixo do esperado, um ambiente conturbado de bastidores envolvendo a relação de treinador e jogadores do clube rubro-negro tem sido outro problema aí. Tudo indica aí, Jorge Sampaoli vai sair do Flamengo aí no final dessa temporada. Domingo aí tem um jogo decisivo, né? Há mais uma final aí, o Flamengo perdeu o primeiro jogo dentro de casa do Maracanã, 1-0, vai ter que ir no Morumbi, vai ter que buscar a vitória no Morumbi para pelo menos aí levar o jogo pro pênalti aí, tentar decidir o título aí nos pênaltis. Galera, esse foi aqui mais um corte do nosso canal. Estamos trazendo para vocês notícias diárias. Deixe seu like, se inscreva e também ative o sininho.